Olá! O Brasil criou em 2018 a sua Lei Geral de Proteção de Dados e o assunto é tão importante que foi parar na Constituição. Agora o Senado debate uma lei nacional para comemorar a data. A Comissão de Ciência e Tecnologia reuniu especialistas e a gente vai saber mais sobre o tema. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa estar na nossa prática, no nosso dia a dia. O Brasil vive uma crise de cibersegurança. 4 em cada 5 brasileiros têm medo de ter seus dados vazados. O cidadão precisa ter a consciência da importância de que ele tem um novo direito consagrado, ostensivo na Constituição Federal. E você sabia que já existe um Dia Internacional da Proteção de Dados e que uma outra lei regulamenta a criação de datas comemorativas? Vamos ver. A lei é de 2010 e fixa critérios para a criação de datas comemorativas. Audiências públicas são exigidas com organizações e associações vinculadas aos segmentos interessados. Por fim, a proposição de data comemorativa será objeto de projeto de lei. No caso brasileiro, o projeto em tramitação do Senado estabelece o 14 de agosto como Dia Nacional da Proteção de Dados. Mesma data da edição da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. No mundo, a data é comemorada em 28 de janeiro. 28 de janeiro trata-se da data em que o Conselho da Europa abriu a Convenção para a Proteção de Dados Individual em relação ao tratamento automatizado de dados pessoais, ou simplesmente a Convenção 108. Por que uma data comemorativa da proteção de dados? Pela necessidade de se criar um ambiente de cultura fundamental para se estimular a aderência o respeito à proteção de dados. O cidadão precisa ter a consciência da importância de que ele tem um novo direito consagrado, ostensivo na Constituição Federal, para dele gozar, para dele cobrar, sobre ele cobrar em relação ao Estado, em relação às empresas, em relação a qualquer organização que trate os seus dados. E de 2018 a 2022, muita coisa aconteceu no campo da proteção de dados no Brasil. Criamos a lei e ela foi parar na Constituição. Em 2018, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, o Brasil passou a ter um instrumento para tratamento de dados, inclusive nos meios digitais. Também foi criado um órgão para zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E agora, em 2022, a proteção de dados pessoais foi incluída entre os direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal. Sancionada em 14 de agosto de 2018, ela é resultado de um esforço de um processo democrático que uniu todos os poderes e setores. O fruto dessa conquista inseriu inegavelmente o nosso país no cenário mundial, transmitindo a mensagem de que o Brasil é um país cujo desenvolvimento econômico e tecnológico convive em equilíbrio com o respeito à privacidade. Demoramos a construir um processo legislativo sistemático, ele chegou. A Autoridade Nacional de Dados está aí funcionando. O Conselho Nacional de Dados foi instituído. Nós não temos mais dúvidas sobre o caráter constitucional do direito fundamental. Então, acho que os passos estão sendo sólidos e um passo importante, e saúdo a comissão nesse sentido, é a instituição desse Dia Nacional de Proteção de Dados. Eu lembro sempre que nós trabalhamos 8 anos praticamente na aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, onde temos diversos países já bastante consolidado, com uma cultura já enraizada. Nós estamos iniciando esse processo. Então, eventos como este de hoje é extremamente importante. Muito se fez, muito a se fazer. Mas que lei é essa? A LGPD chegou para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Para isso, regula operações, por exemplo, de coleta, reprodução, distribuição, armazenamento que envolvam dados pessoais. Entre os princípios para o tratamento de dados pessoais estão
segurança para a proteção de acessos não autorizados, prevenção para evitar a ocorrência de danos, não discriminação, impossibilitando a ocorrência de práticas discriminatórias ou abusivas, transparência, garantindo informações claras, precisas e acessíveis sobre a realização do tratamento de dados pessoais. Negócios virtuais, relações interpessoais à distância. O mundo digital requer muitos cuidados, seja para empresas ou qualquer cidadão. Nós temos hoje presente que a digitalização das sociedades resultou, digamos, na utilização muito generalizada de dados para um vasto leque de atividades, e isto significa que a proteção desses dados pessoais é algo que é uma preocupação que deve estar presente em cada cidadão, instituição pública ou privada, bem como as empresas. E a constituição da mesa que nós temos aqui reflete, de certa forma, esta preocupação generalizada. Vivemos, seja por força de momentos tristes como a pandemia, seja por força da própria evolução tecnológica da sociedade, vivemos relações cada vez mais virtualizadas, cada vez mais digitalizadas. E nessas relações, o tráfego, o tratamento, o processamento de dados se torna, talvez, o oxigênio que conduz todas as ações na sociedade, sejam elas no âmbito público, sejam elas no âmbito social privado, sejam elas intimistas, sejam elas coletivas. Tudo isso nos induz a pensar que os dados pessoais estão sendo tratados de maneira cada vez mais abundante. É isso. Todo cuidado é pouco e sem regulação, o cidadão tem medo. Pesquisas já apontam, de 2022, de que o Brasil vive uma crise de cibersegurança, de segurança pública digital. 4 em cada 5 brasileiros têm medo de ter seus dados vazados. E um dos pontos de nós termos chegado nesse patamar é que, além da nossa legislação muito bem elaborada, e que está em implementação nas instituições públicas e privadas, que já faz aí, agora esse ano, 4 anos de promulgação, é que nós estamos ainda defasados no sentido de realização das campanhas educativas. A história do Brasil na proteção de dados é recente, uma preocupação nossa e do planeta. A proteção de dados pessoais está já presente no ordenamento jurídico brasileiro com o LGPD e foi reforçada com a aprovação da emenda constitucional que estabelece esta proteção como, digamos, um direito fundamental e, de certa forma, isto inscreve-se numa tendência mais geral que abrange a generalidade dos países do mundo. Temos mais de 120 países que já adotaram legislação para garantir o direito à proteção de dados e o direito à privacidade. Na América Latina, por exemplo, a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados está desenvolver um trabalho interessante como player regional, graças às normas ibero-americanas de proteção de dados e o desenvolvimento de um conjunto de orientações e ferramentas práticas como a aprovação de contratos modelo de proteção de dados e que têm muita influência na facilitação de todos os processos de transferências internacionais de dados. O Brasil também iria, por iniciativa aqui do seu Senado, liderar como um país, já que hoje 71% dos países do mundo possuem legislação nacional de proteção de dados, liderar a iniciativa de construção de um calendário nacional reforçando uma data, e isso até pode vir a incentivar a construção de uma nova data internacional. Quem sabe a data que nós criarmos pode depois ser sugerida para fins de um futuro calendário internacional pactuado entre todos os países, porque o Conselho Europeu já avalia isso. Eles viram que a data de 28 de janeiro hoje tem alguns desafios, algumas dificuldades para esse tipo de comemoração. Sim, temos a lei e temos também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criada em 2019, agora é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e sede no Distrito Federal. Na sua composição, um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, órgão com representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
além de empresários, sindicatos, sociedade civil e instituições científicas, tecnológicas e de inovação. Zelar pela proteção dos dados pessoais, fiscalizar e aplicar sanções são algumas das competências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A preocupação principal do cidadão, há uma preocupação evidentemente aí com sanção, com fiscalização, com multas, ela é natural, né? Mas há também uma preocupação com conscientização. Essa preocupação com conscientização é óbvia, é porque, como dizia Fabrício, é um direito com dinâmicas novas, com conformidades diferentes. Reconhecer todo esse trabalho que o setor privado tem feito e estimular outras entidades a fazerem mais. Fortalecer a coordenação, né, institucional entre a ANPD, as outras agências regulatórias, entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. É importante lembrar que esses poderes são fundamentais e também tem que avançar na sua educação. E o presidente da Autoridade Nacional fala de uma cultura de proteção de dados no país. Vale mencionar que proteção de dados pessoais requer uma atuação em várias frentes, dentre as quais podemos citar o estabelecimento de um sistema regulatório, a instituição de uma autoridade independente e responsável por zelar pela aplicação dessa lei e, não menos importante, o fomento de uma cultura de proteção de dados. Precisamos fortalecer e ampliar a atuação também do Conselho Nacional de Proteção de Dados, de Privacidade e Proteção de Dados. Aqui, vários membros estão presentes e esse é um papel, eu diria que é um ator muito importante, porque ele pode ser o ator, ou ele pode ser o espaço, o locus da sociedade, das empresas, dos especialistas, das entidades da sociedade civil de uma forma geral, dialogando diretamente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, me parece que também o fortalecimento do CNPD, ele é também um desafio e um passo importante para todos nós. É preciso que a gente lembre que a ANPD ainda não tem os recursos necessários, pouco mais de 50 funcionários, né? Basta lembrar, por exemplo, outras agências regulatórias, o Manatel, por exemplo, com mais de 1.000 funcionários. Como é que a ANPD, né, com o alcance que ela tem de olhar todos os setores, de ajudar a fazer educação de toda uma sociedade brasileira, pode executar esse trabalho com a única e tão somente 50 funcionários, né, 50 colaboradores. Então é importante que no presente a gente reconheça esse trabalho que tem sido feito, importante para o país, importante para a segurança jurídica do setor privado. E o que está bom pode ficar melhor. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai mudar e os especialistas são só elogios. Vemos de forma muito positiva a recente medida provisória que prevê o estatuto da ANPD enquanto autarquia independente e que vai contribuir seguramente para aumentar a percepção pública, não só no Brasil, mas internacionalmente, sobre a sua importância e a relevância da sua intervenção. Eu gostaria de mencionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o importante passo que foi dado com esse fortalecimento dessa autonomia, né, da transformação em uma autarquia especial. Certamente temos um desafio de fortalecer a ANPD ainda mais, de ampliar a sua estrutura, para que ela possa, de forma eficaz, aplicar também a Lei Geral de Proteção de Dados. Na esteira dos que me precederam, é importante, sim, a gente celebrar também no presente a medida provisória 1124, que traz, né, a independência da ANPD, transformando ela em uma autarquia especial. E deixe no radar, sim, no futuro, espero que breve, o seu fortalecimento por meio de uma dotação orçamentária efetiva. Eu acho que são passos adicionais, a gente está rumando para lá, mas é sempre bom já deixar no radar do Congresso Nacional a necessidade de discussão do fortalecimento financeiro também da ANPD. O desejo de reforçar a competência da ANPD para tratar e regular a matéria de privacidade e proteção de dados é um consenso entre os setores e sociedades. Por aqui nós
Por isso que nós aqui hoje abraçamos a importância dessa independência institucional e esperamos que ela possa produzir efeitos em breve. Da mesma forma como desejamos seguir nesse caminho de aproximação com a ANPD, que cada vez mais possa estreitar esse diálogo, né, entre regulador e regulado, na elaboração inclusive de códigos e guias ali para poder tratar de forma ética e transparente os dados pessoais. Vocês ouviram aí códigos e guias. Pois é, já tem várias empresas fazendo isso por aqui. Várias entidades empresariais que trabalham com a gente, que compõem a frente, já têm os seus guias e códigos de boas práticas em proteção de dados e privacidade, ou estão em fase de elaboração. Menciono aqui a Confederação Nacional da Saúde, que já tem o seu guia, né, a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, a FEComércio de São Paulo, a Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, que lançou recentemente, né, o seu guia de boas práticas junto com a Brascom. Além disso, ainda temos ali, em fase de elaboração, a Associação Brasileira das Empresas de Software, que está trabalhando no seu guia de boas práticas. A Associação Nacional das Universidades Particulares também está trabalhando e deve entregar em breve. Enfim, o setor privado tem trabalhado, feito a sua parte, para a gente avançar a regulação responsiva. A proteção dos dados e os direitos humanos. Sem privacidade, não há espaço para que cada um de nós se sinta livre para pensar, para desenvolver as suas próprias ideias, para experimentar e seguir a sua vida de forma que lhe achar mais apropriado. A proteção dos dados, o consumidor e a economia. Sem confiança dos consumidores na maneira como os seus dados são tratados, não há possibilidade de explorar plenamente o potencial económico associado à economia de dados, que hoje é uma realidade omnipresente e que, digamos, está integrada de forma muito interdependente em tudo aquilo que é, digamos, atividades económicas, qualquer que seja o setor de que estejamos a falar. Negócios globais vão exigir segurança no compartilhamento de dados. Um mundo menor e capacitado. Nós temos, por exemplo, uma ferramenta de diagnóstico LGPD gratuita e aberta a qualquer um que pode entrar lá de forma anônima, preencher um questionário sigiloso, nós nem perguntamos o nome da empresa, nem o nome da pessoa, ela responde como ela está, quais são os seus processos, como está o seu tratamento de informação. Nós fazemos, após o preenchimento, um sistema feito em conjunto com a Ernst Young, emite um diagnóstico de como está a empresa, qual é o grau de adequação, que sugestões contextualizadas ao resultado da empresa ela pode ter. Isso já ajudou atualmente mais de 2.000 empresas no país. Há uma tendência para uma crescente convergência dos regimes de proteção de dados a nível nacional, regional e global. Há um conjunto de leis nacionais, mas também é muito importante privilegiar a forma como compatibilizar esta legislação. A ABS também tem a ABS Academy, que é um curso sobre capacitação de privacidade e proteção de dados, que é uma formação contínua. Esse curso é continuado. A cada 2, 3 meses nós temos novamente o curso. Já formou centenas de pessoas. A importância de aprofundar os mecanismos de cooperação transnacional entre autoridades independentes de proteção de dados, que, do nosso ponto de vista, constitui um pilar fundamental para um sistema eficaz e credível de proteção de dados pessoais. E quando falamos dos efeitos econômicos, vem sempre a preocupação com a segurança jurídica. Precisamos, em primeiro lugar, de uma aplicação correta da Lei Geral de Proteção de Dados. Se precisamos aí de 8 anos, se foi preciso 8 anos para o seu debate, para a sua discussão, precisamos agora sim aplicá-la corretamente, adequadamente. E isso vai ser muito importante para que também que a interpretação que o judiciário faça, que concretize a Lei Geral de Proteção de Dados no seu dia a dia, mas também na aplicação pelo Executivo. Eu acho que é sempre importante a gente parar e ponderar, né? Estamos no caminho correto para trazer segurança jurídica não só para o cidadão, mas também para o setor privado e para o setor público que também processam dados. Eu acho que esse tripé, cidadão, setor privado, setor público, tem sempre que ser o elemento de reflexão do nosso ponto de equilíbrio da LGPD. E se a proteção de dados fosse assunto escolar da Constituição
para salas de aula. Reconhecer todo esse trabalho que o setor privado tem feito e estimular outras entidades a fazerem mais. Fortalecer a coordenação, né, institucional entre a ANPD, as outras agências regulatórias, entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. É importante lembrar que esses poderes são fundamentais e também tem que avançar na sua educação. Um dos pilares fundamentais para que a gente consiga, de fato, ter uma cultura nacional de proteção de dados pessoais é a realização das campanhas de conscientização para a população, é alcançarmos aulas relacionadas à ética, segurança digital, proteção de dados nas escolas, voltadas para crianças e adolescentes. E para que tudo isso aconteça, a valorização de uma data nacional de proteção de dados apoiaria muito. A ABS é favorável à criação do Dia Nacional de Proteção de Dados, entendendo que essa data será utilizada para promover a cultura e a conscientização das empresas e da população brasileira sobre o tema. Mais importante do que a data é o que faremos durante esta data e nos preparativos para essa data. Nós ouvimos agora, acabei de ouvir, uma sugestão de que deveríamos ter a matéria de proteção de dados nas escolas. Eu acho uma excelente sugestão e acho que nós deveríamos trabalhar para incluir isso no currículo escolar, por exemplo. Então, é unânime que venha uma data comemorativa, um dia de reflexão. É fundamental que essa informação seja promovida e nada mais eficaz do que a instituição de uma data comemorativa. As datas comemorativas, elas têm, talvez um dos seus grandes elementos, seja a de se manter viva uma memória coletiva relacionada a um fato, um acontecimento ou um valor extremamente importante para a sociedade. E esse valor, sim, é a proteção de dados. Para a promoção de ações educativas em proteção de dados pessoais, é essencial que nós tenhamos uma data adequada, destacada, que possa gerar de tudo. Campanhas de conscientização, premiação, como lembrava o ministro conselheiro, premiação, pauta na imprensa, né, que possa reverberar esse dia, para que nós possamos aí, a partir dessa necessidade imperiosa de desenvolver esse direito fundamental à proteção de dados, a partir de uma data nacional, caminharmos juntos na construção, na solidificação desse ecossistema. A escolha da data da celebração nacional, com tantas conquistas durante essa jornada, podem nos remeter a duas datas que se destacam. A primeira, o dia 28 de janeiro, como já reconhecido o Dia da Privacidade na Europa, em homenagem à Convenção 108, né? E também a segunda, a data de 14, por ter sido a data da sanção da LGPD, onde a gente nacionalmente, né, celebramos essa vitória do processo democrático. O fato é que, independente da data escolhida, o simples fato de sua existência simboliza uma luta de várias vitórias e conquistas e um novo desafio pela frente, fruto tudo isso de, novamente, um Estado democrático de direito que apenas se inicia e que continua aí nessa sua jornada permanente da comunidade. Esta é uma oportunidade normalmente utilizada para apresentar novas iniciativas, mobilizar os mídias, os meios de comunicação, para promover a proteção de dados. Temos também a instituição de prémios para as melhores iniciativas sobre políticas de proteção de dados, apoio a atividades de pesquisa sobre proteção de dados, campanhas de informação junto dos cidadãos, empresas, serviços públicos. Todo este ecossistema, no fundo, está cada vez mais presente nestes tempos de economia de dados. E me parece que esse dia pode ser, sim, um dia importante para que a gente amplie a cultura, busque fortalecer a cultura de proteção de dados no nosso país, mas que também seja um momento, não apenas um dia, mas certamente um esforço, eu diria, concentrado e coordenado de todos os poderes em prol dos direitos fundamentais, em prol da proteção de dados pessoais. Está muito claro de que necessitamos, sim, de uma data comemorativa do direito fundamental à proteção de dados. É um direito de enorme valor para a sociedade brasileira dos tempos contemporâneos. É um direito que representa uma era dedicada às relações informacionais, às relações que dependam
elementos informacionais. Isso ajudaria que a gente pudesse melhorar as estatísticas e ajudar que o brasileiro passe a ter menos medo de ter seus dados vazados, ensinando a população mais sobre os seus direitos e deveres de proteção de dados. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente aqui na audiência e confirmar que nós realmente acreditamos que uma data nacional seria extremamente positiva para o Brasil. Certamente, apesar de todos os avanços, ainda temos muito que avançar. Precisamos, como se diz, tirar essa lei do papel, não é fácil. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa estar na nossa prática, no nosso dia a dia. E para isso a gente depende certamente de todos os atores, inclusive do setor privado, aplicando e em compliance com essa lei. É isso. Sempre dá para melhorar a legislação. Vamos começar conhecendo a lei. Direito à privacidade, a proteção dos nossos dados pessoais. A discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.